Olá, terceiro ano! Agora a professora vai explicar as atividades de História e Geografia. Então, nessa quinzena de atividades, a professora mandou essa pequena história em quadrinhos que vai falar um pouquinho da independência do nosso país, né? O nosso país chama como mesmo, gente? Isso aí, Brasil. Tá? Então a professora vai fazer a leitura e eu quero que vocês acompanhem aí com o dedinho. A partir de quando o Brasil ficou pertencendo a Portugal? Desde que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. O Brasil era colônia de Portugal. Em 1506, o rei de Portugal, Dom João VI, e toda a família real mudaram-se para o Brasil para evitar um conflito com Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte estava lá em Portugal, tá? Mas em 1821, o rei voltou para Portugal e deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Então Dom João VI veio com toda a sua família. Ficou um tempo, depois ele voltou para Portugal. E Dom Pedro que ficou no comando aqui do nosso país. Portugal queria que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia, mas Dom Pedro não aceitava mais essa situação. Portugal, pessoal, queria que nós fôssemos colônia porque eles levavam as nossas riquezas, tá? O nosso ouro. Aqui, nosso país chama pau-brasil por conta de uma madeira, tá? Então, eles levavam toda a madeira. Então, por isso que o Portugal queria que a gente continuasse colônia, para eles continuarem pegando nossas riquezas e levando lá para Portugal, lá para o país deles, tá? Então, foi no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com o grito: Independência ou morte! A partir desse dia, o Brasil não pertencia mais a Portugal. O Brasil era um país livre. Nossa, que interessante essa história! Quero saber mais um pouquinho. Vou à biblioteca pesquisar. Obrigada e até logo. Muito bem. E no dia 7 de setembro, que é o dia que a gente comemora a nossa independência, a professora postou um vídeo explicando um pouquinho o que é essa independência, tá? Muito bem. Então aqui nós temos o número 2, certo? Deixa a professora circulando direitinho. Isso. Legal. Então tá falando o seguinte: responda as perguntas procurando as respostas no caça-palavras. Use uma cor para cada palavra. Professora, mas que perguntas? Essas aqui, ó. Então vocês terão que achar 5 respostas aqui no caça-palavras, certo? Então, primeira, vamos lá. Qual país colonizou o Brasil? Começa com P. Falem bem alto aí. Portugal. Então você vai escolher uma cor, vai procurar a palavra Portugal e pintar, tá? Se você quiser, você também pode escrever aqui a resposta, Portugal. Daí você vai ler a B, a C, a D e a E e vai procurar. As respostas também estão lá naquela história em quadrinhos que a professora acabou de ler para vocês. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Trouxe um pouquinho para vocês, falando rapidamente sobre a bandeira do nosso país. Então vamos acompanhar aí, ó. A bandeira do Brasil é um símbolo oficial. Ela tem uma base verde. Vamos ver se a gente consegue desenhar aqui, ó. Ela tem uma base verde na forma de um retângulo. Um losango amarelo e um círculo azul, onde no meio há uma faixa branca com o lema nacional Ordem e Progresso. O branco ficou mais ou menos aí, né, galerinha? Há também 27 estrelas brancas, cada uma representando um estado brasileiro e um distrito federal, tá? Então, todas aquelas estrelinhas que nós vemos na nossa bandeira estão representando o Distrito Federal e todos os estados do nosso país. A cor verde representa as matas e as florestas, que a gente tem bastante, né?
Constantemente a gente assiste o jornal, tá falando muito da Amazônia. A cor amarela representa as nossas riquezas, os nossos minérios. O azul, o nosso céu. Tem coisa mais linda que o céu do nosso país? E a faixa branca representa a paz. E aí nós temos a letra A, que está falando o seguinte: pinte cada forma de acordo com a cor que ela aparece na bandeira do Brasil. Fácil, né, galera? Então, o losango, você vai pintar da cor que ele tá na bandeira, o círculo e o retângulo. Ó, a professora fez até esse super desenho aí para ajudar vocês. B. Ligue as cores de acordo com o seu significado em nossa bandeira. Então, de um lado, eu tenho as cores. Opa! Tenho aqui as cores verde, ó, verde, amarelo, azul e branco. E aqui do outro lado eu tenho o quê? Os significados, tá? Ó, aqui eu tenho então as cores e aqui os significados. Você vai ligar, tá? Então o verde representa o quê? A paz, o céu, matas e florestas ou as riquezas. Tudo bem? E aqui no final, no momento de leitura, eu coloquei um texto que vem trazer para nós uma curiosidade sobre a escova de dente. Quem inventou as escovas de dentes? Muito bem. As escovas de dente que conhecemos hoje foram criadas em 1939. Contudo, outras versões dos modelos atuais já eram utilizadas há cerca de 300 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, pessoal, foi antes do nosso Cristo vir à Terra, tá? Segundo alguns historiadores, certas civilizações antigas utilizavam finos galhos de mastigação após as refeições, esfregando as pequenas madeiras lentamente nos dentes para limpá-los. Então veja como era feita a limpeza dos dentes antigamente, hein? Com um pedacinho de madeira. As escovas de dente com cerdas é aquela parte branquinha que a gente passa no nosso dentinho, tá? Semelhantes às que possuímos hoje, foram criadas na China em 1498. As cerdas eram muito duras, feitas de cabelos grossos que eram extraídos de um tipo de porco chinês e fixadas em uma pequena estrutura constituída basicamente de bambu ou ossos, que é esse desenho que a professora colocou aqui em cima, tá? Então, era pelos desse animal estilo um porco que eram colocados aqui, tá, gente? Claro, né? Fazia a limpeza desses pelos para poder fixar nessa madeira um pedaço de osso, tá? As cerdas de javali foram utilizadas em muitos países até 1939, quando os populares fios de nylon foram introduzidos no mercado pela empresa DuPont. A primeira dessas escovas foi batizada de escova de dente milagrosa do Dr. Oeste. Porém, elas só ficaram realmente conhecidas após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados entraram em contato com os diferentes modelos e fizeram a higiene bucal um hábito, espalhando-se pelo mundo. Então vejam que através dos soldados que foram lá lutar na guerra é que nós tivemos, né, o contato com esses diferentes tipos de escova e também com o hábito de escovar os dentes, né? Então os soldados, quando acabou a guerra, voltaram para os seus países e levaram esse costume, tá? Eu achei muito interessante esse texto. E como vocês levaram, né, a escova de dente esses dias, eu achei interessante estar mostrando para vocês, tá? Então, caprichem na escovação dos dentes, hein, galerinha? Um beijo e até a próxima!